Quero cumprimentar os irmãos ouvintes com a doce paz de Jesus. Aqui quem fala contigo é o seu irmão em Cristo, missionário Adriano. Estamos junto aqui com o missionário Juliano para fazer um estudo sobre a palavra de Deus, sobre a volta de Jesus. E já entrando no tema de Mateus 24 aqui, irmão, e no capítulo 24, no versículo 34, acerca, eu vou estar lendo para você, e daqui a pouco o missionário Juliano vai estar trazendo um estudo sobre esta palavra, sobre os dias que nós estamos vivendo, se realmente nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, ou se essa é a última geração a qual o Senhor virá buscar a sua igreja. Então está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O que você, missionário Juliano, tem para falar sobre esse texto para a igreja e para os nossos ouvintes? Contigo. A paz do Senhor, irmão Adriano. Esse texto aqui está falando dos acontecimentos dos últimos dias. Aqui está falando que não vai passar essa geração que nós estamos vivendo sem que essas coisas aconteçam. Glória a Deus. Aqui em 1 João, a epístola de João, no capítulo 2, versículo 18, fala sobre as últimas horas. Qual que é a última hora que nós estamos vivendo na Terra? Se levantará o quê? Muitos falsos profetas nesse tempo final. Não é isso que nós estamos vendo? E realmente está acontecendo, né, missionário Juliano? Muitos falsos profetas profetizando segundo a sua própria vontade, não tendo direção de Deus e nem a direção da palavra de Deus. Aqui está dizendo que nos últimos tempos, muitos falsos profetas, anticristo, o espírito do anticristo já está dominando a maioria de muitas igrejas por aí. Por quê? A pessoa que está profetizando não está profetizando segundo a vontade de Deus, mas segundo aquilo que é da sua própria vontade. E missionário Juliano, então o que você acha? Você, pelo estudo da palavra, pelos acontecimentos, sinais a qual nós estamos acompanhando nesse tempo que estamos vivendo, realmente, então, essa é a última geração? Tudo indica que é a última geração, porque as profecias estão se cumprindo cada dia. Veja o que está acontecendo nos 4 cantos da terra, ou seja, Israel está sendo cercado pelas nações, ou seja, o rio Eufrates também está secando. Está acontecendo muitas queimadas também, o homem está destruindo a própria natureza, isso também é um sinal da profecia se cumprindo também. Mas e essa guerra ali, missionário Juliano, ali em Israel, que não se acaba? Quem que vai colocar a paz, a solução para aquela guerra ali? Aquela guerra ali só terá segundo a Bíblia, que vai colocar a paz, que vai ser o enganador, ou seja, o iníquo, o homem do pecado, o anticristo. O anticristo ele vai vir com um tratado de paz, tentando colocar uma paz ali entre todas aquelas nações de volta. Ali é uma guerra religiosa. O anticristo ele vai ter autoridade para trazer paz naquela região. Só que é uma falsa paz, né? Como a Bíblia fala, porque a verdadeira paz será no final da grande tribulação. Realmente, pelo estudo que o missionário Juliano tem nos dado aqui, pela palavra de Deus e pelos sinais, e o que a gente está acompanhando nesse mundo, o palco, então, ele já está, tipo assim, preparado para a vinda do anticristo? Quase, o palco está quase sendo armado. Mas você acha, então, o que é, então? Jesus ele tem que arrebatar a igreja primeiro, para depois vir o anticristo? Eu creio que Jesus ele vai arrebatar a igreja primeiro, para que o anticristo se manifesta, porque está escrito que há um que detém o anticristo. Quem é que detém o anticristo, a não ser o próprio Espírito de Deus e a igreja? Mas e nós estamos acompanhando também, missionário Juliano, não é o tema qual nós íamos trazer aqui, mas Deus ele tocou no meu coração para falar sobre essas igrejas, irmão Juliano, que tem se levantado, onde elas têm as paredes pintadas de preto, estão com luzes como se fosse uma danceteria. E o que você tem para falar para nós sobre essas igrejas que têm surgido nesses últimos dias? É de Deus ou não é de Deus? As trevas, o escuro ou o negro, as trevas simboliza a parte do anticristo, do Satanás, daquilo que é trevas. Ou seja, tem uma parte na Bíblia, no Antigo Testamento, se não me falha a memória acho que é em Samuel, que fala que se levantou uma geração que não conhece a Deus. Essa geração que está se levantando hoje não tem conhecimento da palavra de Deus e nem tem experiência com o Espírito de Deus. Aquele que não tem um novo nascimento, ele vai se entregar a todo tipo de pecado. Não é o nosso tema, mas ou seja, a igreja que está pintando as paredes de preta
está simbolizando trevas. O preto simboliza É verdade. trevas. E a Bíblia fala que nós somos da luz, somos do Se dia, nós somos né? filhos da luz, nós não temos que andar na escuridão. E na verdade, irmão, aqui junto com o missionário Juliano, a igreja, nós que servimos a Deus, nós que fomos lavados pelo sangue de Cristo, que fomos nova criatura, nós temos que ser diferente, não adianta. Tem que ser o sal da Tem terra que e a ser, luz né, do irmão mundo. Juliano? Nós temos que andar numa porta estreita, num caminho apertado, porque a Bíblia fala que sem a santificação, que ninguém verá o Senhor, irmão. Então, realmente, em verdade vos digo que não passará esta geração. Naquele tempo ali, quando Mateus, ali, os escribas estão escrevendo essa palavra, eles pensavam, né, irmão Juliano, que poderia ser naquela época a volta de Jesus, o arrebatamento, mas não porque... Por isso que Paulo teve que escrever a segunda carta. Na primeira carta de Tessalonicense, os cristãos pensavam que Jesus ia voltar na geração deles. Aí houve uma discórdia entre eles. Paulo teve a necessidade de escrever a segunda carta aos Tessalonicenses, dizendo que primeiro tem que vir a apostasia, o anticristo tem que se manifestar, para depois vir as coisas, o fim de todas as coisas. Aí Jesus volta. Forte. Irmãos, então realmente Jesus está às portas. Realmente essa passagem aqui, os acontecimentos a qual nós estamos acompanhando, irmãos, são muitas coisas que estão acontecendo. E naquela época de Cristo ali não tinha muito acontecimento, então não era para aquela época, né? Era para essa época. Hoje, o que está acontecendo? Nós vemos guerra em vários lugares, nós vemos terremoto em vários lugares, o pecado, o aumento, a blasfema contra o Espírito Santo. Irmão, estão se levantando pessoas blasfemando contra Deus, blasfemando contra o Espírito Santo. E essas pessoas, missionário Juliano, que estão blasfemando contra o Espírito Santo, que estão zombando de Cristo, do Evangelho da Salvação. É hoje o que está acontecendo em muitas igrejas de porta larga. Tem aquela dancinha dizendo só porque Davi dançou, eles querem imitar essas coisas, mas só que Davi não dançou na carne. E hoje eles estão dançando na carne. Davi dançou no Espírito, ele dançou ali diante de Deus. E hoje essa igreja preta, essas igrejas aí, está totalmente fora do padrão bíblico. Irmão Juliano, também está se levantando, a gente tem acompanhado aí no YouTube, nas redes sociais, eu tenho a igreja preta, essas igrejas aí, está totalmente fora do padrão bíblico. Irmão Juliano, também está se levantando, a gente tem acompanhado aí no YouTube, nas redes sociais, eu tenho acompanhado aí uma igreja aí, onde as pessoas estão com vestido, como se fosse um vestido, estão dançando e rodopiando dentro da igreja. Você acha que aquilo ali é de Deus ou é da carne? A Bíblia fala que nós temos que provar o Espírito, ou seja, se aquela pessoa que está rodopiando ali com as vestes de mulher, tem que ver qual que é as obras que eles estão praticando. O que ele faz lá fora, né? Sim, porque não adianta nada estar com a roupa, vestido ali e de repente lá fora ou escondido. Tá no pecado, tá indo beber, né? Sim, tá indo pra prostituição. Mas essas igrejas aí, ela tem algo muito estranho. Tem que provar o Espírito que está realmente, missionário Juliano, nós que temos uma experiência com Deus, com o Espírito Santo de Deus, às vezes muitas visão tremenda, na minha opinião, eu creio que não seja de Deus, essas igrejas, não tem como. Porque a Bíblia fala assim, sim, a Bíblia fala assim, missionário Juliano, que como que uma água doce, ela não pode jorrar com água salgada. A mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Não jorra, então o que é? A Bíblia fala assim, não podemos ficar em dois pensamentos, puxar em dois pensamentos, ou descemos do muro, ou ficamos no muro, irmão. Então a igreja de Cristo, ela é diferente, a igreja de Cristo, ela não se contamina com o mundo, e é por isso que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Então está acontecendo nessa geração. Essa geração aqui é prova. Missionário Juliano, eu quero que você também fale para nós sobre a política dentro da igreja. O que está acontecendo com a igreja brasileira? No tempo de 300 anos depois de Cristo, se levantou o imperador Constantino. Quando o imperador Constantino se uniu com a religião, que seria a religião católica, ele começou a espiritualidade da igreja começou a decair. Ou seja, a igreja hoje que se une com política vai fazer a mesma coisa do que a igreja política católica. Na verdade, é só mentira, né, missionário Juliano? Não fala a verdade. Tem a política e tem a politicagem, né? Tem aqueles que estão querendo fazer as coisas certas. Tá, mas aquelas... da sua opinião, missionário, eu assino a minha opinião aqui do missionário Adriano, eu acho, irmão, que, lógico, temos que ter cristão dentro da política para defender a palavra de Deus. Só que eu sou contra pastor. O pastor foi chamado para pastorear. Não é verdade, irmão? Sim, tem aqueles que foram chamados realmente para estar ali dentro. Para que se fosse a política somente ímpio, somente pessoas do mundo, eles iam fazer lei totalmente contra a igreja. Ou seja, essas leis que está tendo hoje aí, a maioria é contra as igrejas. Por isso que tem que ter cristão ali dentro. Tem que ter cristão. Só que nem todos é chamado para estar ali dentro.
E é como a gente fala, tem que ter cristão, porque nem todo cristão foi chamado para ser pastor. Nem todo cristão foi chamado para ser pregador. Mas tem cristão que foi chamado para defender a palavra de Deus, para defender a lei, né, a lei de Deus. Então por isso que eu falo para vocês, nós que somos cristãos, eu já falo de novo de mim, missionário Adriano, eu não concordo que um pastor que foi chamado para pastorear, para cuidar de rebanho, se envolver na política. Pastores, mas lógico, cristão tem que estar lá dentro lá para defender, né, o interesse da igreja, para defender a obra de Deus, a casa do Senhor, mas não pastores se envolver na política, porque é erradíssimo. Deus chamou o pastor para cuidar do rebanho e não, irmão, para misturar com as coisas do mundo, é verdade, missionário? Para você ver o que está acontecendo na igreja hoje, a espiritualidade da igreja está caindo, porque aqueles que não eram para estar na política acabam se envolvendo, se corrompendo, sem ser mandado por Deus. Hoje, todos os pastores, vamos colocar na Assembleia de Deus, irmão, que nós estamos assembleiando. A maioria dos pastores da Assembleia que se envolveram na política estão desviados, irmão. Realmente eles estão. Não são mais aqueles pastores de unção. Não são mais aqueles pastores que pregavam. Perderam a essência de Deus, irmão. Por quê? Porque se envolveram com a política. E na política, irmão, na política é roubo, é mentira. Você tem que se vender para o sistema. Então já não faz parte da igreja. Então esse debate que nós estamos aqui nesta tarde debatendo sobre a palavra é acerca se nós estamos vivendo realmente o final dos tempos, se dessa geração não passa, só que Deus coloca no nosso coração para nós trazer mais, né, outras mensagens aqui dentro, né? E irmão, para encerrar daqui a pouco esse vídeo, essa aula, esse estudo, né, irmão, sobre a volta de Jesus, esse estudo sobre o final dos tempos, o irmão Juliano, o missionário Juliano, é pregador da palavra, ganhador de almas para o reino de Deus, e nós estamos, irmão, com o objetivo aqui na nossa cidade, aqui no Paraná, em Foz do Iguaçu, de nós estarmos fazendo a obra nas praças, pregando, irmão, levando a mensagem. Por quê? Porque Jesus está voltando, irmão. Não há mais tempo, então o tempo que resta para a igreja é de anunciar o reino de Deus. E o missionário Jonas vai estar contando uma visão, um sonho que ele teve esse dia atrás. Certa vez, na verdade já faz alguns anos, né, quando me converti, eu estava em dúvida acerca se Jesus ia vir na nossa geração ou não. Ou seja, a Bíblia fala que a geração ela é de 40 a 70 anos, né? E há mais ou menos uns 8 anos atrás, eu perguntei a Deus, Senhor, tu vai voltar na minha geração ou será na próxima geração? E eu falei, Deus, me dá uma visão. De repente, eu olhando reto, isso lá em Curitiba, olhando reto, uma luz acendeu, ficou aceso durante alguns segundos e ela apagou. E naquela hora eu entendi que ele vai voltar na nossa geração. Glória a Deus. Ou se vai voltar antes da grande tribulação, aí nós temos que se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. Porque está acontecendo coisas terríveis em outros países, onde o evangelho não pode ser. E no mundo todo, né, missionário Juliano, está acontecendo sinais do mundo todo. Irmão, nós estamos acompanhando ali que o rio Eufrates, né, ele está se secando, irmão. Então a batalha do Armagedon, ele se inicia no rio Eufrates, onde os inimigos de Deus vai, né, atravessar o rio ali em terra seca para invadir Israel, né? Essa guerra da Ucrânia que não acaba. Agora está vendo ali um jornal onde o Hezbollah falou que vai acabar com Israel e vai destruir Israel, mas nós sabemos que Israel, irmão, é a nação eleita, escolhida de Deus, e é tudo permissão, né, de Deus acontecer aquilo. Por quê? Porque eles negaram o Senhor Jesus, irmão, eles negaram Cristo como Salvador, né? Mas ali, irmão, missionário Juliano, ali na grande tribulação, ali no vale de Meguido, do Armagedon, Israel vai reconhecer então que Jesus é o Messias. Zacarias 14, né? Fala que quando os exércitos do mundo inteiro estiver reunido contra Israel, eles vão clamar a Deus. Aí eles vão clamar a Deus. Quando eles clamar a Deus, o próprio Filho de Deus, porque vão clamar por Yeshua. Aí Jesus vem montado no cavalo branco junto com a igreja para batalhar a favor de Israel contra os inimigos. Ali eles vão reconhecer que aquele Cristo que eles crucificaram era o próprio que tinha morrido na cruz. Irmão, essa aula de hoje, esse estudo foi acerca da última geração, mas nós vamos estar, isso não acaba. Agora está vendo ali um jornal onde o Hezbollah falou que vai acabar com Israel e vai destruir Israel, mas nós sabemos que Israel, irmão, é a nação eleita, escolhida de Deus, e é tudo permissão, né, de Deus acontecer aquilo. Por quê? Porque eles negaram o Senhor Jesus, irmão, eles negaram Cristo como Salvador, né? Mas ali, irmão,
missionário Juliano, ali na grande tribulação, ali no vale de Meguido, do Amargedon, Israel vai reconhecer então que Jesus é o Messias? Zacarias 14, né? Fala que quando os exércitos do mundo inteiro estiver reunido contra Israel, eles vão clamar a Deus. Aí eles vão clamar a Deus. Quando eles clamar a Deus, o próprio Filho de Deus, porque vão clamar por Yeshua. Aí Jesus vem montado no cavalo branco junto com a igreja para batalhar a favor de Israel contra os inimigos. Ali eles vão reconhecer que aquele Cristo que eles crucificaram era o próprio que tinha morrido. Irmão, essa aula de hoje, esse estudo foi acerca da última geração, mas nós vamos estar escolhendo um tema, missionário Juliano, acerca do milênio, acerca da grande tribulação, se vai ter salvação ali na grande tribulação, como vai ser o milênio, se vai ter salvação no milênio, como é que vai ser, né, ali depois que Jesus levar a igreja, como é que vai ser o julgamento do trono branco, irmão? Ó, em breve vamos estar fazendo mais uma aula, vamos estar mandando para vocês. E você que não segue nós ainda nesse canal, que não segue o missionário Juliano, segue nós, irmão. Aperta ali o botãozinho, segue, seja inscrito do nosso canal, porque nós não estamos aqui, irmão, para que enriquecer, ganhar dinheiro. Não, porque as coisas vão ficar, carro, casa vai ficar. Não adianta, né, missionário Juliano, a gente conquistar o mundo aqui e muitas vezes perder a salvação. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Chega na última hora, o nome não está escrito. Porque lá no céu, irmão, a Bíblia fala que as ruas são de ouro, os muros são de pedras preciosas. Para que você vai se preocupar com os bens materiais se no céu tem coisa mais tremenda? Amém? Então, irmão Juliano, tu vai estar orando aqui, despedindo aí dos nossos irmãos. E eu creio que daqui uns dias, a próxima aula vai ser acerca da grande tribulação. Se haverá salvação na grande tribulação. É um estudo que nós trazemos para você. Nós não temos aquele conhecimento, né, como muitos, né, são fortes, mas o pouco que a gente tem, a gente quer ensinar vocês, mandar para vocês também. O que vocês também souber, pode mandar para nós. Vamos fazer uma família aqui e pregar o evangelho da salvação. Amém? Então, fica na paz de Cristo. O missionário João vai estar orando por vocês, por nós aqui nesse canal abençoado. Vamos buscar a Deus nessa hora, irmãos, porque nós sabemos que os dias que nós vivemos são dias maus. Vamos clamar a Ele por misericórdia sobre as nossas almas, para que o dia que nós se encontrar com Ele, possamos ser salvos. Senhor, meu Deus, te agradecemos, Senhor, por esta aula que nós estamos agora. Senhor, meu Deus, que a Tua palavra seja pregada nos quatro cantos dessa terra. Meu Deus, faça a Tua obra prevalecer nesse tempo final, para que o Evangelho seja pregado em todos os lugares, no nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, meu Deus. Amém.